Olá, minhas vítimas, tudo bem? Vamos começar mais uma geoaula. Geoaula 9, o continente antártico. Essas informações estarão disponíveis também nas nossas plataformas Escola em Casa, YouTube e GeoCF3. A Antártida é um grande continente gelado. E por que ele é considerado um continente, professor? A Antártida é uma imensa porção de terra, né, algo em torno de 14 milhões de quilômetros quadrados, só que 98% desse continente é coberto por gelo. Localizado na parte mais ao sul do nosso planeta, no extremo sul do nosso planeta, a Antártida está localizada então ao sul dos oceanos Índico, Pacífico e Atlântico. E, de acordo com como você está vendo aí com essas setas vermelhas, eu estou mostrando para vocês aí o sul, né, da Austrália, né, a Nova Zelândia, você consegue ver aí na imagem número 2, na imagem número 3, o extremo sul da América do Sul, né, que é bem já próximo aí da península que você já vê da Antártida, e também do extremo sul do continente africano. Esse continente gelado possui características bem particulares e extremamente importantes para o nosso planeta, meus amigos. Não é? Embora esteja distante da gente, a milhares de quilômetros, a Antártida, assim como também o Ártico, eu costumo dizer que eles funcionam como um grande sistema de ar-condicionado, né, para equilibrar as temperaturas médias do nosso planeta. Nessa imagem eu mostro para vocês as zonas climáticas do nosso planeta. O planeta é dividido em cinco zonas climáticas. A Antártida fica na zona polar sul, certo? Então nós temos ainda, além das zonas polares, existe a zona temperada, norte e sul, e a zona tropical, onde nós estamos localizados, por exemplo. O Brasil está localizado nessa parte amarela aí, na zona tropical. E os dois polos, tanto o Polo Norte como o Polo Sul, tanto a Antártida como o Ártico, eles funcionam como um sistema de ar-condicionado que existe uma troca de temperaturas frias com as temperaturas quentes da zona tropical, dando um equilíbrio, né? Um equilíbrio de temperatura, de umidade, através das forças dos ventos, através das correntes marinhas. Né? Então, essa troca de frio com quente faz com que o nosso planeta possua uma temperatura média aí de 24, 27 graus centígrados, que é a temperatura ideal para que haja toda essa complexidade, toda essa diversidade de vida do nosso planeta. Por isso que é tão importante a gente estudar e a gente proteger essas zonas. Todas as zonas são importantes, mas principalmente as zonas polares, porque elas são, além de ser uma grande reserva de água doce, em estado gelado, em estado sólido, elas também são os equilibradores de temperatura e de umidade do nosso planeta. Nesse slide eu coloquei algumas características básicas desse continente. Então ele possui 14 milhões de quilômetros quadrados, é quase que totalmente coberto por gelo, 98% do continente é coberto por gelo. Durante o verão, algumas rochas ficam nuas, né? Os picos mais elevados desse continente também eles são descobertos de gelo, né? Mas 98% do continente antártico ele é coberto por gelo. Ele possui aí 10% das terras emersas do nosso planeta. A temperatura mais baixa que já foi registrada nessa região indicou aí nos termômetros de Vostok, que é uma base russa, uma base científica que fica na Antártida, menos 89,2 graus. Muito frio, não? Por isso, então, por conta dessas condições naturais, existe uma dificuldade muito grande de fixação do homem nesse continente. Por isso que ele é considerado um grande deserto, um deserto frio, né? Muito frio e com baixas umidades de ar. 70% das reservas de água doce encontram-se também no continente antártico.
Já se sabe também que existe bastante minério de ferro, petróleo e crio. O crio é uma espécie de um camarão, daqui a pouco eu vou passar o slide do crio para vocês darem uma olhadinha. Em média, nesse continente, vive durante o verão cerca aí de 4.000 cientistas, pessoas que vão habitar esse continente durante o verão apenas, porque o verão é o período, digamos, menos frio. Esses cientistas, eles ficam em suas respectivas bases. Existe aí cerca de 20 bases científicas na Antártida. O Brasil tem uma base científica, né, tem a sua base que se chama Comandante Ferraz, em homenagem a um comandante da Marinha que esteve na Antártida 2 vezes com os ingleses, e aí foi a partir do Comandante Ferraz que ele deu a ideia de se construir e participar do projeto científico da Antártida. E a Antártida, meus amigos, ele tem um tratado, possui um tratado que foi firmado pelos países do mundo inteiro, né? Organizado pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, e existe um tratado da Antártida que daqui a pouco eu vou falar isso para vocês melhor. Aí você vê uma imagem com algumas rochas nuas, certamente aí nas franjas, né, nas extremidades do continente onde tem menos gelo. Você vê aí os animais típicos, um animal típico da região, que são os pinguins, não é? E aí eu vou falar rapidamente para vocês o que é o Polo Sul, o Polo Norte, o que é o Polo Magnético e o Polo Geográfico. Nessa imagem que vocês estão vendo aí aparece o Polo Geográfico e o Polo Magnético. O Polo Geográfico, meus amigos, é esse que aparece exatamente no centro aí do continente da Antártida. Esse é o nosso Polo Geográfico. Existe uma diferença de aproximadamente aí 2.600, 2.700 quilômetros entre o polo magnético e o polo geográfico. Aí aparece uma imagem que você vai entender mais ou menos como é que funciona o polo magnético e o polo geográfico. Professor, por que existe o polo magnético e o polo geográfico? Meus amigos, é porque o nosso planeta ele possui uma inclinação de 23 graus. Se você pegar um globo, você vai ver que ele tem uma inclinação que não faz que é diferente dos nossos mapas que a gente costuma ver. A gente costuma ver os continentes, a distribuição dos oceanos retinho ali no mapa, mas na verdade o nosso planeta possui uma inclinação de 23 graus, fazendo com que a agulha da bússola aponte realmente para o norte magnético, né? E o norte geográfico é apenas uma questão de ajustamento para que a gente possa entender melhor, ou do ponto de vista didático ou pedagógico, para vocês entenderem a formação e a cartografia do nosso planeta. Bem, como eu falei para vocês, meus queridos, a Antártida é um continente que não pode ser explorado. Existe um acordo que foi assinado entre 1959 e 1961 e que a Antártida ela só pode ser explorada para fins científicos. Existem atualmente aí cerca de entre 15 e 20 bases científicas: Uruguai, Chile, Coreia do Sul, a China, a Rússia, Estados Unidos, Reino Unido, a França. Todos esses países possuem bases científicas e o Brasil também tem a sua base, essa que vocês estão vendo aí, que é a base científica Comandante Ferraz. Aí você vai me perguntar, professor, o que os caras fazem ali durante 4, 5 meses em que eles ficam ali, que é o período em que dá para ficar nesse continente? Eles fazem uma série de pesquisas. Eles pesquisam cobertura vegetal, pesquisam animais, pesquisam a geologia, toda a dinâmica do clima daquela região, para que a gente possa entender essa distribuição climática, da importância de manutenção desses continentes para a manutenção da vida do nosso planeta, entre outros estudos que são realizados ali. Tá? Essa aí que vocês estão vendo é a imagem do crio. Como eu já falei para vocês, o crio é um pequeno camarão, né, em que existe em abundância nesse continente. Existem muitas empresas pesqueiras que têm um interesse muito grande comercial para pescar esses bichos, para fazer esses animaizinhos, para fazer proteína animal para alimentação humana. Mas como eu já falei para vocês, a Antártida
um continente protegido, que não se pode mexer nele. Sabe-se que existe bastante minério de ferro, petróleo, crio, água em estado sólido, e existem interesses comerciais muito grandes em explorar esse continente visando o comércio. Então, para evitar esse tipo de depredação do continente, foi assinado o Tratado da Antártida que vocês estão vendo aí. Então, ele é liberado para pesquisa, ele serve como uma cooperação internacional entre cientistas, a proibição de atividades militares nessa região, né? É proibido você depositar lixos ou qualquer tipo de material radiativo também, né? Tem que se preservar o ecossistema da Antártida, né? Enfim, e o Brasil participa já desde 1975, então o Tratado da Antártida ele vale até 2040. Certo? Eu não sei se a partir de 2040, possivelmente, pelo menos na minha concepção, será renovado por mais algumas dezenas de anos, né? Agora ninguém sabe exatamente porque realmente, enfim, existem os interesses comerciais, existem os interesses de exploração desse continente e ninguém sabe exatamente como tudo isso vai terminar. Mas o fato é que existe um tratado, foi assinado pelos países que são associados à Organização das Nações Unidas, praticamente todos os países, e esse tratado ele vale até 2040. Então era isso que eu tinha que falar para vocês, basicamente sobre a Antártida, meus amigos e minhas amigas. Outras informações vocês também obterão através dos nossos canais GeoCF3, Escola em Casa, YouTube. Um beijo para todo mundo e até o próximo vídeo.